Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas a mais uma live. Não é não, né? Não, Mi, pelo amor de Deus, Instagram, me ajude. Esse horário nobre é uma loucura. As mulheres estão empolvorosas, precisando de tanto conhecimento que a gente vai trazer hoje. A minha convidada, que a pouquinho ela já deve estar por aqui, é uma grande amiga, uma pessoa que eu nutro uma amizade, uma admiração assim sobrenatural, uma das grandes ginecologistas do Brasil, e que dentro do contexto da avaliação da sexualidade, eu acho que ela é um dos grandes nomes no momento para falar sobre isso. Então, eu queria só antes contextualizar um pouquinho para vocês. A gente sabe que a endometriose, que é o tema dessa aula de hoje, é uma das ginecopatias mais comuns em saúde da mulher. Então, 1 em cada 10 mulheres, alguns trabalhos mostram que 2 em cada 10 mulheres têm uma incidência de 10 a 20%, então é extremamente alta, extremamente frequente, extremamente prevalente na população. É uma doença que limita muito a qualidade de vida da mulher e que, dentro desse contexto, eu queria trazer esse slide, eu já trouxe para vocês esse slide em outra aula, mostrando os principais sinais e sintomas da mulher com endometriose. A gente sabe que nós temos aqui em cima, na ponta do iceberg, 4 grandes condições que impactam negativamente a vida da mulher. Número 1, a dor pélvica de caráter crônico, aquelas cólicas o tempo inteiro. Número 2, a dismenorreia, que são as cólicas apenas no período menstrual. Número 3, o tema dessa aula de hoje, dispareunia, que seria a dor durante a relação sexual. E aí entra aí como quarto principal problema da mulher com endometriose, a infertilidade. Então, nós temos esses 4 grandes gargalos na vida da paciente com endometriose que impactam tão negativamente a sua vida. E aqui embaixo nós temos essa grande base do iceberg que por muitas vezes ela é negligenciada, como a depressão, como a fadiga, como a alteração da produtividade do trabalho, do relacionamento com os filhos, declínio da saúde mental, enfim. Então, tudo isso está acontecendo o tempo inteiro com as mulheres com endometriose, por muitas vezes são negligenciados, tanto esses sinais quanto esses sintomas. Deixa eu ver se Camila já está por aqui. Estou vendo aqui, tem vários colegas, né? Mari já está por aqui, estou vendo vários amigos por aqui que já entraram. Estou muito feliz que já estão com a gente lá no curso e que estão aqui na live. Deixa eu ver se Camilinha já está aqui. Camilinha, vou mandar o convite para você. Seja muito, mas muito bem-vinda, minha amiga. Enquanto Camila não entra, já clica aqui embaixo e manda aí para 10 amigas que a gente merece. Essa convidada aqui merece. Minha amiga, muito, mas muito boa noite. Muitíssimo obrigada, André, pelo convite. Sim, é uma honra, uma honra. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você. Eu acho que você foi uma das pessoas que a internet, né, apresentou e que a gente cria um vínculo, um laço, um carinho que a gente não quer largar nunca mais. E a gente se viu pouquíssimas, né? Eu acho que presencialmente ali uma única vez, mas existe 2 uma vezes, química, né? Acho que no congresso, né? E no jantar. Foi. Mas existe uma química, uma sintonia muito grande, né? Nossa, e quando você me mandou mensagem ali para fazer parte desse curso, eu falei, cara, que sensacional. E é sobre um assunto que agora eu tenho falado muito, que eu tenho me dedicado, né? Na realidade, eu me dedico muito ali para terapia de reposição hormonal. Só que em virtude do Instagram, muitas mulheres questionando sobre como melhorar a libido, o que fazer e tudo mais. Eu falei, não, eu preciso agora estudar, me aprofundar, direcionar realmente essas mulheres que procuram aí, né, por coisas básicas, André, coisas simples, que muitas vezes elas não tiveram oportunidade de aprender, né? E aí agora, unindo sexualidade e endometriose, eu tenho certeza que elas vão conseguir tirar ali algumas coisas, né, para melhorar realmente aí no dia a dia. Vocês estão me vendo direitinho? Tá falando que tá travando, sim. Né? Para mim, a sua imagem está travando. O áudio está perfeito, mas a sua imagem está travando um pouquinho. Não sei se está na melhor conexão, porque eu, quando comecei, eu estava no 4G. E aí eu mudei para a internet de casa e ficou aqui boa. Mas eu estou me vendo bem, me ouvindo bem. E você, eu estou lhe ouvindo bem, mas não estou lhe vendo muito bem. Está travando de vez em quando. Agora voltou. Agora melhorou? O pessoal não estava lhe vendo bem. Agora eu estou lhe vendo super bem. Vocês estão conseguindo ver a doutora Camila bem aí? Estão ouvindo ela bem?
Agora acho que vai. Agora vai. Então Camilinha, vamos lá. primeiro te agradecer, porque assim, ter alguém como você, de primeiro número um, né? Ter aceitado o grande desafio de dar aula para esse grupo seleto de médicos do Método AV, assim, eu te agradeço demais, porque é um grande desafio para todos nós, né? Dar aula para colega é sempre algo muito difícil, né? Porque a gente já tem colegas que são grandes especialistas, pessoas que estão até anos-luz à nossa frente, que sabem mais do que a gente, é muito bom ter essa possibilidade de poder compartilhar. Eu sempre digo que não existe aluno e professor. Nós, dentro desse grupo de profissionais que estamos juntos, é uma troca, né? A gente, às vezes, sabe um pouquinho mais de alguma área, um pouco menos de outra. E, assim, fiquei muito feliz desde outubro. Você, como uma grande referência para mim, né? É uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa, uma pessoa que criou. A internet me aproximou muito, a gente se viu presencialmente poucas vezes, mas eu tenho um carinho, uma admiração grande. A gente se fala muito, né? Hoje mesmo estava lá Muito. falando de outras coisas que não tem nada a ver. Ontem eu pedi vários né? conselhos aí para você, né? Que realmente eu vou colocar tudo em prática. E é isso, né? Por favor, acho que vamos junto. a gente precisa também dessa troca aí de experiência e de cuidado um com o outro, né? E é isso que a gente tenta passar também para as nossas pacientes ali no consultório. Mostrar que hoje, que nem é um assunto super prazeroso. É prazeroso para o número de mulheres, mas para algumas outras mulheres, o sexo, sexualidade ou até mesmo praticar ali o sexo se torna muito doloroso. E eu sempre uso, né, essa frase que a gente precisa entender que o sexo é para ser prazeroso e não doloroso. E que se ele é doloroso, que se de alguma forma não está ali proporcionando prazer, que teoricamente uma das funções, a gente precisa investigar, precisa avaliar, saber o que está acontecendo ali com essa paciente. E eu sei que tem muitos profissionais aqui, né, muitos colegas médicos, que o médico saiba ouvir a paciente, que o médico saiba escutar essa paciente e que se a paciente fala, doutor, eu sinto muita dor, ok, vamos olhar essa paciente de forma diferente, tentar entender o que está acontecendo com ela. Exatamente, Camilinha. E eu acho que a gente precisa... Camilinha travou, voltou. Andrezinho, ai meu Deus, só que falta a nossa live. Você está no 4G ou está no Wi-Fi? No 4G agora. Vê se consegue colocar no Wi-Fi, porque para mim a minha tá bem, mas a sua tá travando muito. Deixa eu ver, o pessoal tá dizendo que a sua tá travando mesmo. Agora eu mudei, vê se melhorou. Vê aí que vai melhorar, agora tá melhorando. Pronto, vai dar certo demais. Voltou. Então, você tava comentando, nossa, né? que meu marido tá de plantão, me ligou agora, eu esqueci de falar para ele não me ligar na hora da live. Aí trava mesmo, quando liga vem, para aqui na frente tudo. Para tudo, né? André, Amiga, então vamos lá, né? Então vamos começar, vamos falar logo aí sobre esses pontos mais importantes aí em relação à endometriose e à sexualidade. Eu acho que realmente a gente, como profissional da saúde, né, entender, ouvir o que essa paciente tem para falar e, ao mesmo tempo, as pacientes que estão aqui, né, as mulheres ou que apresentam essas queixas, de conversar realmente com o médico, passar ali o que está acontecendo, não ter vergonha de falar sobre sexualidade, não ter vergonha de falar que não tem prazer, que sente dor, que é desconfortável e de buscar ajuda, porque sim, nós profissionais hoje conseguimos orientar essas pacientes, oferecer aí tratamentos, condutas, possibilidades para que elas possam aí, claro que na medida do possível, dentro de cada quadro clínico de cada paciente, ter uma vida sexual extremamente mais plena e satisfatória. Exatamente, porque a gente sabe que dentro do contexto da endometriose existe uma série de causas pelas quais o sexo pode não ser prazeroso. Uma das principais, eu até comentei ontem, né, que é aquela história do fear avoidance cycle. A paciente sente medo de ter dor e tudo que gera medo gera desconforto e isso gera uma sensação de espasmo vaginal. Tem várias pacientes com endometriose que têm vaginismo. A paciente não consegue ter uma penetração porque ela tem um medo tão grande que ela tem uma contração involuntária em toda aquela musculatura do assoalho pélvico que, por vezes, fecha o introito vaginal e faz com que isso seja extremamente desconfortável. Isso é um dos pontos. Mas, do outro lado,
A gente sabe que o próprio tratamento mais empregado para a endometriose com a utilização de pílulas anticoncepcionais dentro de um regime contínuo pode também diminuir a lubrificação da paciente. Sexual ser prazerosa. E aí a gente entra num outro problema. Entendo a paciente, desejo de engravidar, a gente não pode recomendar que ela fique usando lubrificante, porque o lubrificante altera a motilidade do espermatozoide. Então, vê que dificuldade. O tratamento mais prescrito para essas mulheres pode piorar um dos principais sintomas, porque quando gera ressecamento vaginal, faz com que a paciente não consiga ter uma penetração. Se a paciente quer engravidar, idealmente ela não deve usar lubrificante, mesmo lubrificantes à base de água devem idealmente ser evitados. A gente sabe que tem uma série de parabenos, a gente sabe que tem uma série de outros contaminantes ambientais que alteram a motilidade do espermatozoide. E aí, o que é que a gente faz com essa paciente? Você trata a paciente que as pacientes ficam meio desesperadas, porque, doutor, e aí, o que é que eu faço dentro desse contexto? Eu não consigo ter prazer, porque eu sinto dor, eu não tenho lubrificação por conta do tratamento. Não, André, olha só, você falou na live lá sobre dor, na terceira live, na sua terceira aula lá no YouTube, um negócio que foi sensacional. Existe um ciclo, a paciente, ela sente dor, se ela sente dor, ela não quer aquilo e vai gerando um bloqueio. E se ela sente dor, se ela sabe que vai ser dolorido, o corpo já cria uma defesa. O que vai acontecer? Não vai lubrificar. Porque para a gente explicar de uma forma mais simples, principalmente aqui para as nossas, né, seguidoras e tudo mais, o que acontece? Eu vou ir falando rapidinho assim, porque se cair de novo, pelo menos essas coisas mais importantes elas conseguem captar. Garantido. Então, olha só. A mulher, ela precisa ter o desejo. Quando ela tem o desejo, quando ela tem a vontade, o que vai acontecer? O corpo, ele precisa de uma preparação para o ato sexual em si. Então, ela tem o desejo, aí vai ter o quê? A excitação. Quando ela tem a excitação, em torno de 200 a 500 ml de sangue são enviados ali para a pelve. Então, vai acontecer todo um processo, uma vasocongestão. Então, a vagina ela vai ficar mais larga, mais comprida. O útero, ele sobe um pouquinho, principalmente ali o colo do útero. O canal vaginal é como se ele transpirasse ali por dentro. As glândulas de Bartholin começam a produzir a lubrificação. As glândulas de Skinner, que ficam ali do lado da uretra, também começam a produzir um pouquinho de lubrificação para o quê? Facilitar a penetração. Então, no início ali do canal vaginal, tem essas glândulas que produzem a lubrificação e que favorecem a penetração. E ali dentro do canal vaginal vai ter como se fosse esse suor ali, que vai deixar o quê? A vagina mais úmida. Então, ela precisa do desejo, ela precisa dessa modificação local, por exemplo, que nem o homem, em torno de 50 ml ali de sangue é enviado ali para o pênis para ter ereção. E a mulher, ela precisa passar por esse processo de mudança ali da estrutura pélvica para que ela se prepare, né? Como se o corpo quisesse a penetração ou quisesse o ato sexual em si. Só que se ela não tem o desejo, seja aí pelo medo, pela dor, pela insegurança, por tudo que ela já passou, ela não vai ter esse preparo. Se não tem esse preparo, não vai ter lubrificação. Se o canal vaginal ali não está preparado para o ato sexual em si, o que vai acontecer? Dor. Principalmente nas pacientes que têm endometriose, principalmente nas pacientes que têm endometriose profunda. Então, se a gente observar esse processo de mudança, de alargamento do canal, de ampliação ali do comprimento do útero subir, vai ficar o quê? Prejudicado, isso vai gerar o quê? Mais dor para a paciente, porque a gente sabe que a paciente que tem a endometriose moderada, severa, ela tem o quê? Processos aderenciais. E então, esse processo ali de preparo ali para o ato sexual em si, ele vai ficar modificado. E você vê que uma coisa vai levando a outra. E a gente começa a entender também, né? Isso serve também para as mulheres que não têm endometriose. Elas falam assim, ai, doutora, eu tenho relação por obrigação. Eu tenho relação para satisfazer meu parceiro. E aí eu não consigo ter o quê? Orgasmo, sim, porque o corpo não foi preparado para aquilo. A pelve, ela não recebeu o aporte sanguíneo. O clitóris, que é o mais importante, ele não recebeu ali o aporte, ele não teve o engurgitamento
assim como o pênis, o nosso clitóris, ele modifica também durante o processo de excitação. E aí a gente começa a entender que a mulher que tem a dor, que tem o desconforto, esse processo da dor pode começar, inclusive, ali na musculatura que fica no introito vaginal. Por quê? Porque ela já fica, eu vou ter dor. Fecha a musculatura, a dor já começa logo ali no início. Então, muitas mulheres não conseguem nem ter a penetração por causa da dor que já começa ali na vulva. Exatamente. E é bem isso, né, Camila? E aí entra dentro do ciclo vicioso e a paciente acha que não vai conseguir manter uma vida sexual. E como é que se engravida sem ter uma frequência de relações sexuais, né? A gente sabe que dentro desse contexto existe uma associação muito grande. A endometriose é uma doença que causa subfertilidade e infertilidade. Ela limita a qualidade de vida sexual da paciente. E aí a mulher que mesmo tendo vida sexual, ela começa a sentir dor e ela começa a evitar. Então, assim, é um dos principais gargalos que eu acho do tratamento da paciente com endometriose, é exatamente como é que eu manejo um tratamento de uma forma que, de um lado, eu consiga favorecer a melhora da qualidade de vida da paciente e do outro eu consiga fazer com que ela também consiga engravidar, consiga ter relações sexuais prazerosas, que ela não tenha medo, que ela não tenha dificuldade, que ela não sinta desconforto. Então esse eu acho que é um dos maiores desafios que a gente encontra dentro desse cenário. Ontem eu até estava comentando com Graciela e acho que você também deve fazer isso, né, Camila? Até porque você tem um arsenal de possibilidades dentro do seu consultório, né? Você tem máquina, você tem célula, enfim, você tem várias outras coisas que a gente consegue estimular um tratamento da musculatura do assoalho pélvico. Porque quando a gente consegue treinar esse um aporte adequado, consiga ter uma sinalização dolorosa menor, a gente consegue, de algum modo, favorecer a qualidade de vida sexual dessas mulheres. O que é que tu tens abordado? Então, né, André, o que acontece? Podcast. Nesses últimos anos, as mulheres, elas têm se preocupado muito com as questões, né, sobre falta de libido, sobre falta de desejo, dificuldade em chegar ao orgasmo. O que as mulheres podem fazer para melhorar aí as questões sexuais, né? Só que eu acho que o mais importante disso tudo não é nem o que fazer para melhorar, é tentar investigar o que é que está acontecendo. E a gente sabe que a libido, ela é totalmente multifatorial. Vai desde o método contraceptivo que está usando, se está ou não com uso de algum medicamento, seja ansiolítico, antidepressivo, como que está o relacionamento. A gente fica falando muito, né, de várias situações, mas é extremamente importante levarmos isso em consideração também, porque muitas mulheres não vivem um relacionamento bacana, onde ela é respeitada, onde, né, tem todo essas questões ali que a gente precisa levar também em consideração. Uma situação que eu comecei a ler muito sobre isso e que para alguns casais atrapalha é o ambiente da casa, no sentido assim, de gerar uma insegurança, claro, de namorar à noite e os filhos ouvirem, ou outras pessoas na casa, então isso já deixa ali uma retração. Alterações, né, sejam ali emocionais, alterações metabólicas. E, bom, enfim, né, existe uma vasta possibilidades aí de coisas e que vale muito a pena a mulher começar a fazer uma autoanálise, né? O que é que pode estar acontecendo? O meu relacionamento está ótimo? Ok, então, não é? Minha saúde, né? A gente sabe que desde 1990, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, faz parte, sim, aí de um dos pilares da nossa saúde. Por quê? Porque gera uma série de benefícios para o nosso corpo. Desde a conexão com o parceiro ou parceira, né? Que a gente tem que citar hoje aqui, né? A gente precisa também cada vez mais orientarmos, esclarecermos as nossas pacientes sobre esses assuntos. A gente precisa levar em consideração também que ela precisa identificar realmente o que está acontecendo ali, né? E a partir desse momento saber o que está acontecendo. E se ela fala, nossa, olha, tá tudo bacana, mas e o método contraceptivo que eu estou usando? A gente sabe, né? Você ontem mesmo falou sobre as questões ali, endometriose, uma patologia hormônio dependente e que muitas vezes se faz necessário o uso de um outro hormônio para ajudar nesse contexto, e que se a gente sabe que vai ter ali um bloqueio
da nossa produção, principalmente do estrogênio, que é um hormônio sexual, de uma forma indireta vai ter também o bloqueio da testosterona. E aí uma coisa vai levando a outra. Sim. E a gente precisa, então, ajudar essa paciente, tentar identificar o que é que realmente está acontecendo, quais são ali os bloqueadores ou o que de alguma forma está impedindo que essa mulher tenha o desejo. E, claro, se ela tem dor, que a gente fala ali, né, o termo médico dispareunia, que é uma das características dos sintomas aí da endometriose, precisa conversar com o médico, identificar o que está acontecendo. E hoje as mulheres, frente a essas possibilidades, né, de conhecimento igual você, né, através de todas essas lives e cursos e tudo mais, a paciente, ela sabe que muitos profissionais estão falando, cada vez mais profissionais falando sobre sexualidade, cada vez mais ginecologistas falando sobre a questão do autoconhecimento. As mulheres começaram a se olhar de forma diferente, elas falaram, puxa, isso está acontecendo comigo, eu vou buscar ajuda. Isso aconteceu ou acontece com a minha amiga, então ela relatou alguma coisa comigo, eu posso de alguma forma orientar, siga o doutor André, siga o doutor Sérgio, né, que vai estar ali no curso também falando sobre a SOP. Então a gente sabe que hoje as mulheres estão muito mais informadas, muito mais esclarecidas e que as mulheres estão indo atrás de ajuda. E aí o que acontece? Frente tantas mulheres buscando ajuda, a indústria, seja ali dos produtos, que a gente pode também falar sobre os produtos, você comentou, né, numa dessas aulas, eu assisti todas sobre o CBD, né? É fantástico. Tem um gel que a paciente utiliza 5 a 10 minutos antes do contato íntimo e que transforma ali a vulva, né? Tira a dor da paciente. A paciente consegue manter uma relação extremamente satisfatória frente a um produto que está totalmente liberado, sendo comercializado e que as pacientes, na prática, percebem realmente o quanto ajuda. Então, mesmo a indústria ali dos produtos, tem a indústria da tecnologia. Então, hoje a tecnologia, ela também olhou para a mulher de forma diferente, está olhando. Cada vez mais novas tecnologias estão sendo utilizadas por nós ginecologistas para que as pacientes possam viver ali a sexualidade realmente da forma que era para ser, né? Muitas vezes a gente tem todas essas questões de mitos, medos, tabus, preconceitos, sexo para procriação. E não, a gente sabe que não é só para isso, né? A gente sabe que tem toda a questão do prazer. E isso que a gente cada vez mais vai trazer aqui de informação para as pacientes mostrando. E aí você falou sobre a plataforma de fortalecimento do assoalho pélvico. Eu fui uma das primeiras médicas, na realidade, a primeira médica aqui do sul do Brasil a ter essa tecnologia no consultório. Então, eu tenho desde 2018 e realmente o tratamento é sensacional. Na realidade, a gente fala que é uma cadeira, né? Mas é uma plataforma que a paciente fica sentada, ela emite ondas eletromagnéticas que fazem todo o processo de fortalecimento dessa musculatura do assoalho pélvico. E aí, melhorando essa musculatura, melhora a vaso. O sangue é mandado para lá, né, com mais qualidade. Então, melhora a hidratação, melhora a lubrificação. E ontem você ali na aula com a Grace, o que vocês falaram sobre a questão da musculatura contrair e não relaxar? E a cadeira, essa plataforma, ela tem todo esse processo de contração e relaxamento. Então, ela tem uma tecnologia que faz um processo de equilíbrio da parte muscular e neurológica. Então, é como se fizesse, faz o relaxamento dessa musculatura. E, ao mesmo tempo, o processo de contração e relaxamento. Contração e relaxamento. Porque se eu falo assim para uma paciente, contrai a sua vagina. Muitas vezes a paciente consegue contrair. Agora, se eu falar, contrai a sua pelve, a paciente muitas vezes não tem, né? Não tem como, não tem ali o sistema, né? Que foi não tem essa consciência corporal, né? Não tem como falar para essa paciente, contrai a sua pelve ou contrai o seu assoalho pélvico de forma ampla, né? Pegando ali toda a musculatura do assoalho pélvico. Então, essa tecnologia, ela veio para ajudar a mulher nesse sentido. Assim como tem também o laser íntimo, que é muito utilizado, principalmente para hidratação e lubrificação. Claro que para tratamento de incontinência urinária é incontestável, mas é outro assunto, né? Então vamos focar ali na hidratação, na lubrificação, que para as pacientes melhoram muito. Tem a radiofrequência, né? A radiofrequência também é super utilizada.
E cada vez mais eu vejo que as indústrias elas estão olhando sim para essas pacientes e a gente precisa oferecer isso para elas, né? Acompanhar, né, Camila? Acompanhar com conhecimento, né? A gente precisa saber que isso existe para poder oferecer. Porque o que é que a gente vê? Inúmeras pacientes, elas são totalmente desassistidas depois de um prazo. Porque, assim, se você não conseguiu tratá-la com bloqueio hormonal, fez uma cirurgia, não deu certo, você diz, infelizmente já tentei tudo que eu podia. E isso não é verdade hoje em dia. Graças a Deus, essas novas tecnologias e esses avanços, né? Eu comentei aí da utilização do CBD. CBD para endometriose tem até meta-análise, né? Tem revisão sistemática com meta-análise mostrando que alguns fitoderivados, né, do cannabis, eles têm uma ação muito interessante. O sistema endocannabinoide que a gente comentou, ele faz parte da homeostase e ele faz parte do controle da dor. Então, sim, a gente tem muita segurança já em fazer isso, utilizar, não é que toda paciente vai precisar, mas nas pacientes que têm indicação, eu acho que vale muito a pena. Esse gel que você comentou também tem indicado para várias pacientes que têm dispareunia de E tem também o análogo da prostaglandina que faz um processo... Isso, e tem esse análogo da prostaglandina que faz um processo de excitação local. Então, para aquelas mulheres que têm distúrbio ali no processo de excitação, né? Porque muitas vezes a mulher tem a vontade, mas é como se essa região ela não respondesse àquela vontade. Então, da mesma forma, em torno de 5 a 10 minutos antes, a mulher passa esse análogo ali, análogo da prostaglandina na região dos pequenos, dos grandes lábios, ali no clitóris, e ele faz todo um processo de engurgitamento, coisa que teoricamente era para o nosso corpo fazer. Então ele faz uma vasodilatação, nutrindo esse clitóris, aumentando assim então a lubrificação. E aí, se ela está mais lubrificada, vai ter menos dor. Se vai ter menos dor, vai ter mais prazer. A chance de chegar ao orgasmo é muito melhor. E quanto mais orgasmos o corpo tem, mais orgasmos o corpo vai querer. Por quê? Porque durante o orgasmo gera uma corrente ali de hormônios do prazer e do bem-estar, e aí melhora, né? E é isso que você falou, da mesma forma que você falou que tem aquele ciclo ruim, né? Da dor e do desconforto e de não querer, tem o outro lado, de que se tá sendo bom, prazeroso, cada vez o corpo vai querer aquilo ali. Exato, bem isso. E aí você comentou, o pessoal está vendo qual é o nome do gel. A gente não pode falar porque é nome de marca. Isso aí tem que ter um profissional para prescrever e tem que ser prescrito porque existe uma regulamentação para a utilização disso. Então você tem que procurar um profissional da saúde, um ginecologista, enfim, um endócrino, algum profissional que está acompanhando seu tratamento para avaliar se tem indicação de vocês utilizarem esse tipo de tratamento. Ele não é para todo mundo, tá? São casos específicos. E Camila, você comentando uma coisa extremamente interessante, né, que era exatamente essa questão da libido feminina. E aí, quando a gente fala de libido feminina, eu sempre gosto de comentar que é o seguinte: quando a gente está pensando em libido e excitação, a gente sabe que o homem é extremamente visual, né? Isso lá desde a adolescência. Você pegava na nossa época de adolescente, tinha as revistas, a Playboy, enfim, várias revistas que a criança, o adolescente, ele olhava e ele tinha excitação pelo visual. A mulher é completamente diferente. Eu até brinco, a mulher tem que estar as contas pagas, tem que saber se a feira está feita, se a casa está limpa, se os meninos estão tudo certinho, se a roupa está passada. Então, assim, são tantas coisas, eu fico brincando. Uma vez eu fui dar uma palestra sobre sexualidade, eu disse, olha, a mulher na hora que deita na cama, ela faz a lista da agenda do dia que vem no teto. Amanhã tem que fazer feira, tem que pagar tal coisa, tem que olhar o menino, tem que olhar a creche. Então, assim, é muito interessante que os parceiros e parceiras de mulheres com endometriose, entendendo tudo isso, eles investam um tempo antes da penetração, né, para que a mulher se sinta à vontade, para que ocorra um relaxamento, para que essas técnicas que a gente comentou de autogerenciamento, elas possam ser colocadas em práticas. Se ela precisar de algum tratamento como esses géis que a gente já comentou, sim, que ela faça uso antes, mas entender que é todo um contexto, né? Libido e sexualidade, eles requerem uma avaliação muito dinâmica e muito abrangente, não é só penetração.
Penetração é E um dos pequenos detalhes que fazem parte desse contexto. É isso aí, você falou a coisa mais exata. Sexo não é só penetração, né? Outra coisa que eu sempre falo muito, André, é que assim, ó, para que a mulher tenha libido, ela precisa estimular o cérebro. Para que tenha orgasmo, ela precisa estimular o clitóris. Então, assim, a mulher ela precisa entender que o sexo não é só a penetração, é o dia a dia, é o pensar, é o imaginar, é o desejar, o ler, o vivenciar. Porque é isso que nós mulheres, né, temos de diferentes aí dos homens, principalmente. Nós precisamos de estar sendo estimuladas o tempo todo, por isso que entram muito os nossos 5 sentidos. O que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente sente no tato, saber que o nosso corpo apresenta aí várias áreas erógenas, que são áreas que podem proporcionar prazer, e que cada mulher aí junto com o parceiro vai descobrir se prefere o que eu toque na nuca, no pescoço, na orelha, no cabelo, nas mamas, na parte interna da coxa. Então é um processo de descobertas, porque o que eu gosto talvez não é o que a minha amiga vai gostar, e o que ela gosta talvez eu não goste. E precisamos entender que sim, nós mulheres temos esse tempo diferente. E que assim, ó, né, que você comentou, muitas vezes as mulheres ali com dupla, tripla jornada, então as mulheres acordam de manhã já com 1000 coisas na cabeça, cuidam da casa, dos filhos, do trabalho, chega 9 horas da noite, ela não pensou em nenhum momento em sexo. E aí, de repente, o parceiro quer e ele já tá pronto em questão de 1 minuto, até mesmo a gente sabe que a média dos homens 2 minutos, né, André, para que ele já fique com um processo ali de ereção e que já consiga ter o orgasmo. E a mulher vai muito mais do que isso. Nós temos aí algumas pesquisas que mostram que as mulheres precisam de mais de 15 minutos. Então não é, ai, tô com vontade, tem a penetração. Né? Não, ela precisa ter o desejo, ter todo o processo ali de preparo do corpo para que aconteça ali a penetração. E muitas vezes a gente tira isso também da cabeça, né? Sexo só penetração. Tanto é que isso gera uma insegurança muito grande nas mulheres. Por quê? Porque 55% das mulheres nunca tiveram orgasmo durante a penetração. E aí ela fica assim, doutora, mas eu quero ter orgasmo durante a penetração. Eu falo, mas vocês precisam entender que para que aconteça o orgasmo, precisa ter o quê? O estímulo no si. O orgasmo aconteceu durante a penetração é que de alguma forma aconteceu o estímulo no clitóris, seja ali na parte anterior, na parte posterior. E é isso, né? E os homens, eles precisam também entender. Eles têm um livro que eu indico muito, chamado As Mulheres Primeiro. E que eu acho sensacional. Foi um livro onde o autor, né? Ele tinha ali... ejaculação. Não. Eu preciso dar prazer, proporcionar prazer para as minhas parceiras. E aí ele descobriu ali algumas técnicas, ele descreve nesse livro. E é sensacional, porque o homem, quando ele começa a ter essa informação de que o tempo da mulher é diferente do tempo dele, as coisas fluem melhor. Vai ser muito mais prazeroso para ele, vai ser muito mais prazeroso para ela. E quando a gente fala de paciente que tem ali uma alteração pélvica, uma dor pélvica, uma dor crônica, que possivelmente ela já está sofrendo, quando alguém fala, olha, vamos namorar, ela fala, cara, eu não quero nem que você chegue aqui perto. Por quê? Porque ela já tá com dor, ela tá dolorida, ela tá inchada, ela tá inflamada, ela já tá com o intestino dolorido. Exato. E aí, cada vez mais, entra naquele ciclo que você falou. Exatamente. O ciclo do medo e do evitamento, né? Então, e esse é o grande detalhe. Eu acabei de ver aqui que alguém colocou aqui, acho que foi exatamente a acupuntora Fran Libório, colocou assim, a libido feminina começa no bom dia. Não tenha a menor dúvida. A mulher, para que ela tenha libido, ela primeiro precisa se sentir amada, se sentir desejada, ter sua autoestima muito bem treinada. Eu sempre digo aos esposos que quando chega na consulta, quantas vezes por dia você elogia a sua esposa? Isso é um detalhe simples, às vezes você não tem esse hábito de estimular, de mandar uma mensagem interessante. Às vezes eu estou no consultório e eu mando uma mensagem interna para minha esposa, amor, você está linda hoje. Você começa a estimular várias áreas para que a mulher se sinta realmente que ela é amada, e com isso você favorece muito a prática de relação sexual. E aí, Camilinha, um outro detalhe importante é que a gente precisa entender que no estava dizendo, só que no contexto da endometriose,
A gente precisa entender que durante uma endometriose que está descompensada, a inflamação que está em atividade, ela altera toda essa sinalização. A gente sabe que a sinalização ela vai alterar, por exemplo, o funcionamento hormonal, e o funcionamento hormonal pode mexer com a lubrificação, pode mexer com o desejo. Então, assim, já foi comprovado que as mulheres com endometriose têm níveis menores de testosterona. Por isso que elas têm um limiar de dor menor. Então, veja, a mulher já tem um limiar de dor menor, e isso tem uma das teorias atuais é que essa alteração ela é intraútero. Então, a mulher já nasceu durante a vida pré-natal, e olha que detalhe importantíssimo, se a mulher engravidou imediatamente após um período que ela estava com a testosterona muito baixa, geralmente ela começa a alterar de forma epigenética esse funcionamento dos genes da bebê. E aí, se essa mãe já tinha endometriose e essa bebê esteve dentro de um cenário de privação de testosterona intraútero, ela vai ter um gatilho maior para desenvolver endometriose. Por isso que dentro dos tratamentos para endometriose, a gente tem que tentar escolher, se a gente precisar fazer um bloqueio hormonal, algum bloqueio hormonal que mitigue essa baixa da testosterona. Então, isso é um detalhe importante. Não vou comentar aqui possibilidade de tratamento, até porque dentro desse cenário atual nós não podemos nem falar muito sobre um dos tratamentos de bloqueio hormonal. Que é sensacional, né? Que as pacientes melhoram demais, o resultado é fantástico. A testosterona da mulher, né? Exatamente. Então, a gente precisa realmente individualizar com cada paciente o que é que faz sentido para o tratamento dela, mas manter níveis de testosterona, pelo menos dentro do adequado para a paciente, é fundamental para que ela possa ter uma vida sexual adequada, para que ela lubrifique de forma adequada, para que ela tenha uma sensação de dor reduzida. Então, esse é um detalhe que vale a pena a gente comentar. E, André, quando a gente vai falar, né, sobre questões ali, sobre o que é o correto, o que não é o correto, cada casal, né, precisa ter ali, entender ou ter as suas próprias particularidades, e o homem, né, entender o que está acontecendo com essa mulher. Por isso que muitas vezes é importante também o parceiro acompanhar a esposa ali durante a consulta, para ela entender, para ele entender o que está acontecendo com ela, e para que as coisas aconteçam, fluam melhor, né? Mas sim, e muitas, né, André, você deve presenciar isso aí também no seu consultório, muitas mulheres que fazem uso durante 5, 10, 15, 20 anos de bloqueadores hormonais, sejam por N motivos, e a gente sabe que cada vez mais diminui a libido, menos lubrificação, mais dor, e elas chegam falando assim: doutora, eu tenho uma fissura que não melhora muito, eu tenho uma rachadura na minha vulva que não melhora muito. Até eu gosto muito, André, de indicar muito ácido hialurônico intravaginal, isso aí elas conseguem comprar na farmácia. Olha, eu não, se alguém quiser me falar alguma coisa que não pode, gente, tem que ajudar essas mulheres, elas podem ter acesso a ácido hialurônico aplicado ali, deixa essa mucosa interna muito mais hidratada, então de alguma forma já vai ajudar essa paciente, porque o ácido hialurônico, ele faz um processo de captação de líquido, né? Então ele deixa essa mucosa muito mais úmida e muito mais hidratada. E é isso, eu acho que o nosso papel hoje, né, como profissionais, claro, você principalmente aí ajudando outros médicos, orientando, ensinando, que eu acho que é sensacional, acho que isso é um dom, né, que você tem de transmitir o conhecimento para outros profissionais, e que vai ser muito grandioso esse curso que você está oferecendo, porque eu tenho certeza que através dos profissionais que irão aprender com você, eles vão passar isso no consultório, levando muito mais conhecimento, informação para essas pacientes, desmistificando muitas coisas em relação à endometriose que a gente lê por aí, tirando um pouco o sofrimento dessas pacientes também, né? Que são pacientes que muitas vezes elas ficam, eu tenho endometriose, e aí elas sentem o peso, né, dessa doença e carregam isso aí durante anos da vida dela, que a gente sabia que entrou em menopausa, já está livre da endometriose, a gente sabe que agora não. Então tem todo esse processo também, não só em relação às mulheres na menacne, mas também as mulheres aí na menopausa, elas precisam ser cuidadas, avaliadas de formas diferentes, sofrem muito, e que ninguém merece sofrer, né? A gente tem que
que cada vez mais orientar, cuidar dessas pacientes. E sim, é possível viver de forma muito mais plena, satisfatória, mantendo contato íntimo com seu parceiro, ali fazendo junto um tratamento de endometriose. Verdade. Camilinha, eu não tenho nem como te agradecer. Uma pena que ficou travando, tá? Vou te chamar novamente para a gente fazer uma outra live. Fazendo só um aparato final para vocês. A gente precisa, dentro do contexto, né, da avaliação da sexualidade da mulher com endometriose, número 1, tentar tirar a dor dessas mulheres. Número 2, tentar melhorar a lubrificação dessas pacientes. Número 3, tentar fazer com que a gente consiga melhorar os níveis de testosterona da mulher para que ela fique bem. Número 4, identificar o que é que a gente consegue contribuir a mais para que essas pacientes possam sim ter qualidade de vida, entendendo que a sexualidade faz parte sim do bem-estar. Então, esses foram as mensagens que nós deixamos aqui. Camila, não tenho nem como te agradecer, minha amiga, por estar aqui o tempo inteiro, né, persistente. Vamos juntos aí tentar fazer com que esse Instagram pare de nos derrubar, para tentar juntar essa live, deixar ela compilada. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente.